Olá, estudantes do terceiro ano. Eu sou o professor André e vamos continuar estudando um pouco mais do componente curricular arte. A arte, ela é um modo de estar no mundo, um modo de expressão, um modo de comunicação e é um modo também de construir conhecimento, um modo de pensar, de refletir e de agir sobre o mundo. Bem, o tema da nossa aula de hoje é música, patrimônio brasileiro. A música, ela faz parte do nosso dia a dia e nos constitui, enquanto sujeitos. Então, a música, ela nos ajuda a expressar ideias, pensamentos, reflexões e é também um modo complexo, elaborado de juntar elementos, de constituir aí uma ideia. Bem, para a gente poder avançar um pouco nisso, a gente vai precisar retomar alguns conhecimentos, como patrimônio cultural. O que você já sabe sobre esse tema? Bem, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Traçar um panorama da história da música brasileira, compreender a música como patrimônio cultural, reconhecer alguns aspectos da musicalidade brasileira, mineira, me desculpem, como cultura imaterial. Bem, você já pensou como que a música pode ser um patrimônio cultural? Então a gente vai precisar retomar um pouquinho desse conceito. Vamos lá? Música como patrimônio cultural. Patrimônios culturais se constroem no tempo. Assim, formamos nossa bagagem cultural, nossa história no decorrer do tempo. Algumas músicas ficam no passado, fazendo parte da história. Outras são revisitadas em adaptações e regravações. Bem, será que você já ouviu alguma música e achou meio estranho? Falei assim, gente, que música é essa? Muito provavelmente essa música ela estava refletindo um momento muito específico. Dizia a respeito de um modo que aquela época estava pensando aqueles temas, se relacionava com aqueles temas. E como também as pessoas se interagiam naquele momento. E aí, como diz o nosso texto aqui, o patrimônio cultural ele é como se fosse uma bagagem. Ou seja, é tudo aquilo que eu vou guardando, vou preservando e vou levando para a minha vida sempre. Ou seja, ela faz parte da minha história, ela constitui as minhas memórias, talvez faça parte até mesmo das tradições às quais eu participo. Então, se a gente pensar um pouco aí nas músicas brasileiras, a música sertaneja, é um gênero musical que está aí há muito tempo. Se a gente compara essa música sertaneja lá da década de 70, 80 com a música sertaneja de hoje, existe uma mudança muito grande. Você concorda comigo? Então, a gente precisa compreender que existe todo um legado musical também construído no nosso país. E é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouco mais. Bem, vamos relembrar então o conceito de patrimônio cultural? São os conjuntos de bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, que são considerados importantes para um povo. O patrimônio cultural é tudo aquilo que decidiu-se eleger como identidade do nosso povo. Vamos focalizar aqui no nosso país. O patrimônio cultural nacional são aqueles elementos, manifestações, modos de fazer que foram considerados únicos nossos. E a música é um desses elementos. E aí, a gente vai precisar, então, diferenciar o que é patrimônio material e patrimônio imaterial. Patrimônio material é todo aquele que existe fisicamente. Ele foi construído, foi feito, foi produzido e se mantém no tempo até hoje por meio de políticas de preservação. As igrejas são bons exemplos disso, os arquivos, centros culturais, são bons exemplos que vão dizer desses elementos materiais. E a cultura imaterial são aquelas que a gente não consegue tocar, elas são intangíveis, que são, então, as sabedorias, os modos de fazer,
como o queijo mineiro, por exemplo, que foi tombado como patrimônio imaterial mineiro pelo seu modo de feitura. Ou seja, o queijo mineiro, ele tem maneiras específicas de serem feitos e ele constitui, então, uma identidade mineira, ok? Então, seguros disso, a gente tem condições de avançar para o nosso conteúdo, que é a música, a história da música brasileira. Bem, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que a música brasileira ela tem contribuições culturais indígenas, africanas, afro-brasileiras e europeias, que estão presentes por meio de instrumentos, ritmos e danças. Há diversos tipos de música brasileira: o axé, o baião, bossa nova, choro, forró, frevo, funk carioca, as músicas religiosas ou gospel, lambada, MPB, pagode, samba, sertanejo, shot. A gente poderia ficar aqui horas falando de vários estilos de música que só existem aqui e que acontecem somente aqui, né? Você consegue identificar outros tipos de música que não são nacionais, que são patrimônios para outros países? Bem, vamos pensar aqui nos nossos vizinhos dos argentinos. Que música que tem lá que é uma identidade cultural deles? O tango? Ah, então você acertou. E se for, vamos pensar em Portugal. Que música tem lá que faz parte da cultura deles? Né? Os fados, né? Que é elementos poéticos, cantados, acompanhados por uma viola, né? Então, olha só, o nosso país, por ele ser tão grande, então ele vai ter uma diversidade muito maior. Bem, a gente vai explorar alguns estilos musicais brasileiros aqui, que são muito próprios e que são marcadamente patrimônios culturais nossos, né? Ou seja, é meio difícil você não lidar com eles em algum momento do seu dia a dia, né? Mas como a gente já acabou de listar ali, existem vários estilos musicais que compõem aí a nossa cultura, né? E eles são renovados também. Como eu dei o exemplo anteriormente, como o sertanejo, ele também sofreu alterações, né? Ele sofre, então, hibridações, né? Que a gente fala misturas, né? Junta-se com outros elementos e cria-se um gênero novo, né? Um exemplo muito atual é o brega funk, né? Que juntou duas vertentes de músicas diferentes. O brega, que é muito característico no norte e nordeste do nosso país, com o funk, que foi desenvolvido fortemente no Rio de Janeiro, se espalhou por todo o Sudeste e está agora em todo o país e também é uma referência para o mundo, né, de uma musicalidade brasileira. Bem, a música aí que a gente inegavelmente representa a identidade nacional é o samba. O nome samba provavelmente tem origem do nome angolano semba. Os instrumentos mais utilizados no samba são o cavaquinho, o pandeiro e a viola. Então, essa herança desse nome, provavelmente ele tem uma referência com os angolanos, né, onde hoje é o país Angola, que vieram dentro do processo, né, colonial como escravizados, né, trouxeram então essa herança, esse modo de produzir música, né. Esse ritmo ele começa dentro das culturas de terreiro, como o candomblé, a umbanda, né, esse ritmo musical tocado, ele vai surgir dali e ele vai sofrendo então alterações ao longo do tempo, entra-se um instrumento novo e vai mudando e elaborando cada um desses ritmos, né? E ele é, então, reconhecido, esse samba que a gente ouve hoje, ele é reconhecido, então, como uma identidade nacional.
Isso é muito interessante para a gente compreender que nada na nossa cultura ela permanece da mesma maneira para sempre. Elas vão tendo alterações, né? E o samba, ele tem ainda alguns diferenciais, né? Ele teve, então, alterações nos seus modos de fazer. Então, se antes ele acontecia dentro dos terreiros, ao sair ele vai então poder acontecer dentro de espaços festivos, né? Ou seja, não somente num momento que é um ritual, que é uma celebração religiosa, mas em outros momentos de divertimento, celebração. E aí é onde surge o samba de roda, né? Onde as pessoas vão se divertir, vão dançar ali. Vai se preservar dentro do samba de roda os mesmos elementos musicais, os tambores, né? E toda a lógica de funcionamento dessa música, né? E interessante do samba, gente, que dificilmente o samba ele está desacompanhado da dança. Sempre quando você vai ver o samba, as pessoas estão dançando. Dificilmente as pessoas ouvem o samba e estão sentadas, né? Então, você já ouve o samba, as pessoas já querem dançar. Então, isso também, ao sair dos terreiros, isso acontece. E hoje, na nossa sociedade também. Eu, por exemplo, se eu ouvir um samba, não vai ter jeito, eu vou começar a dançar. E um samba também que é muito conhecido são os sambas enredo, né? Das escolas de samba que temos, né? Que tem uma mudança não somente musical, mas também de função, né? Porque o carnaval ele é um grande evento, né? E tem toda uma elaboração nessa letra do samba. E é um requisito avaliado. Ou seja, ele tem um modo de ser feito muito específico, bem complexo, né? E isso é muito interessante, né? Pensar essas mudanças que a própria música vai sofrendo ao longo do tempo. Bem, um outro movimento muito importante da nossa dança brasileira, da nossa música brasileira, é a Bossa Nova, que vai ter início ali na década de 50, que vai integrar, né, influências do samba e do jazz. Tem em suas origens os bairros de luxo do Rio de Janeiro, abordando temas de um país pacífico e paradisíaco. Bem, a Bossa Nova, ele vai surgir num lugar onde o samba era muito potente, que era o Rio de Janeiro, né? Só que vai ser produzido e modificado por um grupo social diferente, né? Como você pode perceber, o samba ele vem de uma idealização, de uma elaboração de uma população negra. E muitas das vezes uma população periférica, né, que está dentro das favelas, dos morros, dentro dos terreiros, né? E a Bossa Nova vai utilizar desse modo melódico do samba e vai modificá-lo um pouco, né? E o tema também vai mudar. Por quê? Não tem como a gente produzir arte de maneira descontextualizada. Eu só consigo produzir algo a partir do lugar onde eu existo, né? Então, as músicas de terreiro, as músicas, né, do samba de roda, as músicas de samba enredo, elas vão refletir a realidade de quem as produz, assim como a Bossa Nova, né? Sendo pessoas, né, da classe média, da alta sociedade do Rio de Janeiro, ela também vai trazer outros elementos específicos daquela sociedade. A Bossa Nova mesmo, ela vai trazer elementos fortes de uma esperança de uma mudança nacional, né? E o que dizem, né, que está associado à Bossa Nova foi a construção da cidade de Brasília, né, aquela cidade projetada, né? Foi um momento onde a gente estava ali com uma esperança muito grande de que um novo momento para o país estava chegando. E aí a gente não queria mais falar dos problemas sociais, das violências, ou até mesmo daqueles elementos que eram caros para as pessoas que faziam samba, né? E aí na Bossa Nova, essas pessoas vão falar então dessa sociedade de um país pacífico, de um país paradisíaco. E aí quando a gente fala de Bossa Nova, provavelmente você vai se lembrar imediatamente
de Garota de Ipanema, né? Que vai então trazer todos os elementos dessa sociedade carioca, né? E também dessa sociedade paradisíaca e etc. Bem, um outro movimento muito importante que a gente vai ter que olhar para ele com calma é a MPB, né? Que é a música popular brasileira, né? E aí isso dá para a gente conversar muito. Por quê? O que é a música popular brasileira? Mas, professor, toda música produzida no Brasil não é música popular brasileira? Sim, toda música produzida no Brasil é música popular brasileira. Mas o que a gente vai conversar agora é de um movimento específico que aconteceu na década de 1960, que é onde a MPB surge, né? Atualmente, a gente já compreende que toda a música produzida no país é MPB, né? Mas, quando esse termo surge, ele surge dentro de um contexto específico, né? Que vai surgir dentro do contexto da ditadura militar. As músicas tinham conteúdos de contestação ao regime ditatorial e às injustiças sociais. Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil são os nomes importantes desse movimento que aconteceu, né? Então, se afastando, né, da Bossa Nova, que estava falando então de um país pacífico e belo, e um país feliz, né, para as pessoas viverem, as pessoas que estavam produzindo a MPB queriam falar das problemáticas que atravessavam esse país, né? E todas as violências que eram produzidas por essas diferenciações, né? Então, muitas dessas pessoas, né, que produziam música nessa época foram perseguidas pela censura por causa dos conteúdos que traziam nas suas letras, problematizando todo aquele contexto. Ou seja, se a gente analisar esses três estilos de música, a gente percebe o quanto a produção de música ela é contextualizada e específica, né? Bem, dito isso, a gente precisa então analisar as musicalidades que permeiam patrimônios imateriais mineiros, ok? Olha aqui, nós temos a imagem de um congado mineiro acontecendo, né? E a gente vai ter, então, elementos, né, como tambor, a gente tem as gongas que vão nos pés ali, que é um instrumento de percussão que vai trazer ritmo, né, para essa música. É uma manifestação que é tradicional nossa mineira e vai ter uma elaboração direcionada para os conteúdos que são desenvolvidos dentro dessa festa, como o Divino Espírito Santo, São Sebastião, que mais? E etc. Bem, a viola mineira é um dos elementos, né, que vai constituir patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais. Os saberes, linguagem e expressões musicais da viola foram reconhecidos como patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais em 14 de junho de 2018. Ou seja, é uma conquista muito recente. Esse modo de tocar, essa presença dessa música na nossa região, em Minas Gerais, é um elemento que vai constituir, então, uma identidade nossa, né? Esse modo de tocar essa viola, as músicas que são possíveis de serem produzidas a partir dela, são características, né? Essa viola, ela tem 10 cordas, né? 5 cordas duplas. Enfim, temos também a Folia de Reis, que há mais de 300 anos constitui a tradição em Minas Gerais, que é um momento onde marca, né, a visita dos Reis Magos a Jesus, né? Então é uma outra tradição nossa e que vai ter a presença muito forte da música. Bem, então eu quero agradecer a sua presença. Se tiver ficado alguma dúvida, não deixe de consultar o seu PET. Todo o tema que a gente trabalhou está lá.
E também, se ficou alguma dúvida, mande para o nosso Tira Dúvida que a gente poder responder ao vivo, ok? Muito obrigado!